Boa tarde, glória a Deus, começando mais um programa, Quarentena de Vida, sempre aqui com vocês às 15 horas, a partir das 15 horas, a gente já começa com um louvor maravilhoso do Renascer Praise, Sol da Justiça. Jesus, esse sol que brilha todos os dias, não importa como o tempo está lá fora, ele sempre vai brilhar, ele sempre vai aparecer na tua vida para te trazer esperança, para te trazer vida. É tão bom a gente acordar, né, e já ver o sol da manhã, a gente sabe o quanto o sol é importante para a nossa saúde, e esse sol está brilhando na sua vida. Boa tarde, querido ouvinte da Gospel FM Rio de Janeiro, boa tarde você que nos acompanha aqui pela página do Facebook Renascer Hall Rio de Janeiro. Amém? Glória a Deus. Nós também estamos pelo canal, do meu canal do YouTube, Bispa Rosana Abud. Glória a Deus, porque estamos começando esse programa com esse louvor maravilhoso do Renascer Praise, Sol da Justiça. Você que sempre nos acompanha aqui, nós temos falado todas as segundas-feiras, trazido um tema muito importante, principalmente para esse isolamento social, esse distanciamento social que estamos vivendo, tempos difíceis e a gente não sabe até quando isso vai durar, mas nós temos que ter paz no nosso coração. Sabe por quê, queridos? Porque não adianta, a palavra fala que não adianta a gente andar ansioso por qualquer coisa, porque não podemos acrescentar nenhum centímetro, nenhum milímetro da nossa vida. Então, tudo está no controle do Senhor. É claro que nós temos a preocupação, muitos já foram dispensados dos seus trabalhos, pessoas estão precisando trabalhar, nós sabemos que toda essa situação da economia, tudo isso nós sabemos e não podemos ficar alienados, mas precisamos descansar em Deus. Precisamos, dentro do possível, querido, faça o seu melhor, trabalhe aquilo que você puder dentro da sua casa, entre em contato, se esforce, faça o seu melhor nesse tempo. Esse é um tempo que nós precisamos nos reconstruir, né? Nós precisamos buscar novos caminhos, buscar novas oportunidades e não podemos deixar que as situações que estão do lado de fora trazem para a gente tristeza, desânimo, falta de perspectiva. Não olhe as coisas de forma negativa, mas confie no Senhor. A palavra fala, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele vai fazer. Por que a gente fica ansioso? Porque a gente não sabe, temos conta para pagar, temos coisas para fazer, precisamos trazer o alimento para nossa casa, o sustento, temos boleto para pagar, nós sabemos de tudo isso, mas vai adiantar você ficar assim desesperado? Vai resolver alguma coisa? Não. Então não gaste a tua energia se estressando. Olha, nós temos recebido, muitas pessoas têm pedido oração, e você pode ligar, né, mandar o teu WhatsApp, melhor, o teu WhatsApp para a rádio, nosso WhatsApp da rádio, da Gospel FM, e nós vamos receber a sua oração. Sabe o que você vai fazer? Você vai entregar na mão daquele que pode resolver o seu problema. Você vai entregar na mão daquele que pode abrir um caminho para você. A palavra fala, né, no livro de Isaías, por que a gente, muitas vezes, está preocupado com as situações. Nós precisamos saber que o Senhor vai preparar um caminho, Ele vai colocar um caminho no nosso deserto, e Ele vai colocar rios no ermo. Então confia. Olha, se você não está contando com o fator milagre, chegou a hora de você começar a contar. Porque se você está esperando em homens, está esperando que venha uma boa notícia, você está esperando que algo aconteça e não está acontecendo, então espere no Senhor, creia, porque o Senhor está trazendo à luz todas as coisas. Por acaso a palavra fala, você não tem percebido isso? E às vezes não, queridos, porque estamos ansiosos,
preocupados, agitados de um lado para o outro, nervosos, brigando, isso não vai resolver. Então, ligue e coloque o seu pedido de oração para 21 9 8899 1079. Esse é o telefone que você pode mandar o WhatsApp, coloca o seu nome, o bairro de onde você está falando, coloque os seus pedidos, coloque para que a igreja possa orar com você. Nós temos tido o clamor no altar. Nesse momento, nós não podemos estar reunidos, aglomerar, né, pessoas, mas a igreja está de portas abertas em todas as nossas igrejas. Às 10 horas da manhã, às 14 e às 18, tem um pastor ali orando por você, por esses pedidos de oração que você tem enviado pelo WhatsApp da rádio, se você pode mandar também no meu pessoal, e também no WhatsApp do Bispo Abud, que é 21 9 9539 1560. Só que esse telefone não é especificamente para pedidos de oração, é para você que gostaria de nos ajudar. Agora, sexta-feira, dia 15, nós vamos fazer a distribuição em todo o Brasil, e aqui no Rio de Janeiro, nós vamos para algumas comunidades, né? Nós vamos para o metrô Mangueira, que fica próximo de Vila Isabel, vamos para... ali em Botafogo, vamos para Rocinha, né? E temos outras comunidades. Então, temos igreja em Niterói, em São Gonçalo, em Nova Iguaçu, em Caxias, né? Na Barra da Tijuca, Ilha do Governador. Enfim, nós temos igrejas espalhadas. E aonde existe uma comunidade mais próxima, onde a gente já tem ajudado, abençoado as pessoas, nós vamos levar. Isso vai acontecer no Brasil inteiro. Então, se você tem amigos, familiares, né, grupo de WhatsApp, fala, me ajuda com uma cesta básica, custa por volta de R$60. Tem pessoas que falam, bispo, eu não tenho como levar na igreja, eu não tenho como me locomover, não tem problema. Nós vamos passar nesse número do WhatsApp do Bispo Abud, e você vai ter o endereço, a conta onde você pode fazer um depósito. Quem sabe sozinho você não consegue montar uma cesta, R$60, mas você pode reunir, quem sabe você e mais 5 amigos, pronto, R$10 cada um, nós vamos estar proporcionando, porque, queridos, quantas pessoas estão passando necessidades, quantas pessoas estão passando fome, e nós não podemos, sabe, encolher as nossas mãos nesse momento, porque Jesus, aonde ele passava, ele levava cura, ele levava salvação, ele levava libertação, mas ele também alimentava. E sabe para quem ele pedia? Para os seus discípulos, vai lá, pega alimento. E ele orava, e aquele alimento, aquele suprimento, né, aquela doação, como os pães e os peixes, se multiplicaram. E eu tenho certeza que talvez o que falte para você é se doar. Quem sabe a única coisa que está faltando para você viver o milagre. A palavra dai e dar-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Então, a verdadeira religião é aquela que atende aos pobres, aos necessitados, às viúvas. E quantas pessoas, nesse período tão difícil, perderam familiares, onde tivemos o Dia das Mães, nós estivemos fazendo o culto e transmitindo aqui pelo Facebook, então você pode assistir. E ontem nós falamos sobre transformação, água em vinho. Então você pode viver essa transformação na sua vida, obedecendo ao Senhor, porque esse foi o tema de ontem. Na nossa obediência, nós vamos ver a água sendo transformada em vinho. Você tem uma área da tua vida que você precisa que Deus transforme, então obedeça. Então você entrega a sua oferta, consagre o teu dízimo, o teu voto, você Gideão, e faça algo que talvez seja a única coisa que esteja faltando para você viver um milagre, para você ver as portas de Deus. Nós não fazemos por troca, mas nós fazemos porque sabemos aquilo que Deus tem nos pedido. E nós não vamos reter, não vamos remir, né? Aquilo que Deus está nos pedindo, mas vamos, em nome de Jesus, entregar
porque sabemos que isso vai agradar a Deus. E a palavra de Deus fala, agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. E eu tenho certeza que tem muitos desejos aí no teu coração, que você precisa, e você vai viver, porque a tua oferta, o teu amor, a tua gratidão, porque quando a gente entrega, nós também estamos sendo gratos, porque nós recebemos de Deus e vamos repartir com aqueles que não têm, com os menos favorecidos. Na sexta-feira também nós tivemos a distribuição das quentinhas, muitas pessoas que moram na rua, estão na situação de rua, elas recebem ali um alimento, a palavra, a oração, tem acontecido salvação e até batismo. Então, queridos, vamos fazer, talvez o que você possa fazer é pouco, mas não se esqueça, a oferta daquela viúva, ali Jesus estava no gasofilácio e ele falou, a oferta dessa viúva foi maior. E os discípulos falaram, mas como? Tantas pessoas depositaram tantas ofertas, mas ele falou, da sua pobreza ela entregou tudo. Então, queridos, é neste momento que nós vamos ter uma atitude de amor, uma atitude de fé e principalmente uma atitude de obediência, porque isso vai agradar ao Senhor. Então, repetindo aqui o telefone para você que quer fazer uma doação, ou com o valor, ou com os alimentos, você vai ter toda a informação e o Bispo Abud vai te responder pelo telefone 219-9539-1560. Mas se você quer enviar o seu pedido de oração, ou até mesmo contar um testemunho, um milagre que você viveu, nós queremos saber o que Deus tem feito na sua vida. Então é só ligar 219-8899-1079. Glória a Deus, porque a gente já tem aqui pessoas enviando seus pedidos de oração e no final do programa nós vamos estar orando. Então, neste momento, nós vamos, hoje, o tema dessa segunda-feira vai ser perdão, E quando a gente fala de perdão, a gente está falando também de mágoa, porque quem precisa perdoar, é porque tem mágoa no coração, porque alguém feriu, alguém fez mal, e também o perdão para que você também possa pedir perdão para aquelas pessoas que você, de repente, feriu, ofendeu, se foi consciente ou inconscientemente, isso está diante de Deus, mas o perdão, ele é muito importante. Então, nesse momento, nós vamos ouvir a palavra de Deus, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, você que está nos ouvindo pela rádio, pela Gospel FM Rio de Janeiro, aonde você estiver, abre o teu coração. E você que está me assistindo aqui, ou pelo YouTube, na minha página Bispa Rosana Abud, ou pelo Facebook Renascer Hall Rio de Janeiro. Amém? Nós vamos começar aqui lendo um texto que está em Isaías. Nós estamos no ano profético de Isaías. E esse texto diz assim, Isaías 43, versículo 45. Eu mesmo sou o que apago as transgressões, as tuas transgressões, por amor de mim e dos teus pecados não me lembro. Então, o Senhor está falando que é Ele que apaga, é a Ele que perdoa as nossas transgressões, os nossos pecados, não importa se é uma coisa mínima ou se é a pior coisa que pode existir. Ele nos perdoa. E Ele fala que Ele faz isso por amor a Ele e por amor a nós. E Ele não se lembra mais. Então, quando a gente fala de alguém que perdoou alguém e não se lembra mais, significa que existiu de fato um perdão verdadeiro e genuíno. Porque perdoar é diferente de tolerar. Tem pessoas que até toleram, mas não conseguem perdoar. Mas hoje nós vamos falar sobre perdão. Como é importante o perdão. E eu tenho certeza que todos nós, em algum momento da nossa vida,
Nós já tivemos pessoas que nos feriram, nos magoaram, nos decepcionaram, nos traíram ou até mesmo fizeram um mal irreparável. Algo que não tem como, às vezes, na nossa lógica humana, dizer que é possível perdoar uma pessoa que cometeu um crime, uma violência, uma agressão. Eu não sei. Mas nós sabemos que o perdão é espiritual. Jesus, ele muitas vezes reuniu seus discípulos e ele falou sobre o perdão. Em Mateus capítulo 6, versículo 14, aqui, resumidamente, esse texto, Jesus estava dizendo para os seus discípulos: se vocês perdoarem o pecado das outras pessoas, vocês serão perdoados. Mas se vocês não perdoarem o pecado das outras pessoas, vocês não serão perdoados. Por que Deus colocou essa condição? Porque, queridos, se fosse assim, o homem já teria sido destruído. Se não houvesse perdão, o homem não seria também digno de ser perdoado. E nós conhecemos a parábola daquele rei que chamou o seu servo que estava devendo muito dinheiro para ele. E ele não pagou. E ele pediu que a sua dívida fosse perdoada. E aí aquele senhor foi e perdoou a dívida daquele servo. E ele foi liberado daquela dívida. E o que aconteceu? Saindo aquele servo da presença daquele senhor, veio o conservo, ou seja, o servo daquele servo, que também estava devendo recurso, um dinheiro para ele. E o que ele fez? Ele pediu: perdoa a minha dívida. Ele falou: não vou te perdoar. E mandou aquele conservo para a prisão. Aquele senhor daquele servo, quando soube que ele não perdoou a dívida do seu conservo, mandou chamar ele e mandou colocar ele na prisão e disse: porque você tinha uma dívida muito maior comigo e eu te perdoei. E você não foi capaz de perdoar o seu servo. E por isso, venham os verdugos, venham os atormentadores. Eram aqueles homens que ficavam atormentando, batendo na pessoa, né? Fazendo realmente, castigando aquela pessoa dentro da prisão. E aquele servo, isso foi uma parábola de Jesus. Jesus estava contando uma história para explicar para o seu povo, para os seus discípulos naquele momento, a importância do perdão. E vamos exatamente para a oração mais importante que todos nós conhecemos e um dia aprendemos a orar, e se for, né, falar muitas vezes sem entender o que está falando, que é a oração do Pai Nosso. Essa foi a oração que Jesus Cristo nos deixou. E a oração é: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. Amém? Então, nós vemos nesse salmo nessa oração, nós reconhecendo quem é Deus, para que o reino dele venha sobre nós. Perdoa as nossas dívidas, os nossos pecados, as nossas transgressões, os nossos erros, as nossas falhas, porque somos humanos e erramos. Assim como nós perdoamos a todos que têm nos ofendido. Será que você já parou para pensar sobre isso? Será que nós temos o direito de não perdoar alguém? O que é importante nós entendermos neste programa a respeito do perdão? Primeiro, eu não perdoo porque eu quero, porque eu gosto, ou porque eu acho que a pessoa não merece. Não. Eu perdoo porque isso é uma ordem de Deus. E eu só vou ser perdoado à medida que eu perdoar. Então, ou seja, se você não consegue perdoar, você está também retido
numa dívida. Ou seja, mesmo que você peça perdão a Deus pelos seus pecados, e os seus pecados podem ser até menores do que aquele que a pessoa cometeu contra você. Como é que a gente vai saber? Como que você sabe que o que você já fez por uma outra pessoa foi menor? E a questão não é de ser maior ou de ser menor, a questão que é erro do mesmo jeito. É falho do mesmo jeito, é mal do mesmo jeito. Causou um sofrimento, causou um dano, causou um prejuízo. E eu preciso entender que eu sou perdoado à medida que eu perdoo. Então, em primeiro lugar, eu perdoo porque isso é uma atitude espiritual, de obediência. Jesus falou para eu obedecer, porque se eu não perdoar o pecado do outro, eu não vou ter o meu pecado perdoado. E eu preciso que os meus pecados sejam perdoados. Porque Jesus Cristo, ele pagou o preço para que eu não ficasse mais debaixo de dívida. E agora eu vou ficar retendo um sentimento, uma mágoa, então eu vou novamente estar debaixo de uma acusação. Porque o inimigo vai trazer acusações na minha vida, porque se o meu pecado não é perdoado, eu vou ter uma dívida, eu vou carregar um peso. E Jesus Cristo já levou esse peso. Então, em segundo lugar, eu perdoo porque eu preciso também do perdão. Então eu vou perdoar porque isso é uma atitude espiritual de obediência a Deus. Em segundo lugar, porque eu preciso também ser perdoado, porque se eu não perdoar, eu também não vou ser perdoado. E a palavra de Deus fala que quem não perdoa, como nesse texto da parábola, fica nas mãos dos atormentadores. O que é isso? Nós ficamos em prisões, queridos. A sua vida fica amarrada. Você se torna uma pessoa amarga. Porque se o perdão ele não é liberado, ele é como um câncer. E nós sabemos que é comprovado cientificamente que muitos cânceres, eles são provenientes de mágoa, de falta de perdão. Eu vivi isso dentro da minha própria casa. A minha mãe, aos 40 anos, mais ou menos, ela contraiu um câncer de mama. E ela já era convertida, ela já ia à igreja, nós já tínhamos filhos, e ela tinha uma mágoa no coração dela de uma pessoa que tinha feito muito mal a ela e aos seus filhos. E ela não tinha consciência que aquela mágoa estava ainda no coração dela. Só para vocês terem uma ideia, aquela pessoa já tinha até morrido. E ela nos contou uma vez que quando essa pessoa morreu, ela ficou feliz. Porque ela sentiu que aquela pessoa que foi tão ruim para ela teve o fim que merecia, que foi a morte. Só que depois disso, minha mãe se converteu, ela foi à igreja, enfim, começou a caminhar com Jesus, e aquele câncer, aquela mágoa, fez com que aquele câncer, pudesse desencadear dentro dela, porque são raízes de amargura. Aquela pessoa tinha morrido, mas aquela mágoa, como se ela guardasse aquilo como um prêmio. Eu vou odiar essa pessoa pro resto da minha vida, mesmo depois de morta. E quando ela saiu daquele consultório e foi constatado o seu câncer, minha mãe começou uma busca muito profunda com Deus. Eu já até contei esse testemunho. Minha mãe entrou numa igreja, estava tendo um culto na hora do almoço, ela trabalhava e na hora do almoço ela começou a sair, porque a médica disse que ela teria que marcar a cirurgia para extrair os 2 seios por causa daquele câncer. E ali naquela igreja, Deus falou, ela ouviu a pregação de uma pastora que estava ali fazendo culto na hora do almoço, no centro da cidade de São Paulo. E ela foi atraída porque tinha uma música, um louvor, ela entrou, começou a chorar, e aquela pastora pregou sobre o perdão. Aquela pastora falou sobre perdoar. E naquele momento, a minha mãe ouviu aquela palavra, e ela começou a entender que tudo aquilo estava acontecendo com ela por causa de mágoas. E ali, o Espírito Santo trouxe uma revelação para aquela pastora.
e ela teve a revelação que tinha uma pessoa ali que estava desenganada. E minha mãe foi à frente, aquela pastora orou por ela. E ali, a minha mãe pediu perdão ao Senhor, liberou perdão. Porque a gente pode pensar, mas como que vai liberar perdão para uma pessoa que já está morta? Mas ela precisava se livrar. Ela precisava perdoar mesmo aquela pessoa morta, porque aquela pessoa, a mágoa, não estava fazendo mais mal para ela, mas estava fazendo para minha própria mãe. E ali começou o processo de cura. Em menos de um ano, aquele último caroço que ela tinha ainda nos seios desapareceu e minha mãe contou o testemunho e foi assim a minha conversão. Então, queridos, eu estou falando algo para vocês de que é uma realidade, isso é comprovado. Eu já orei com muitas pessoas que tinham diagnóstico de câncer e liberaram perdão e foram curadas. Porque a mágoa vai trazendo este mal para dentro de nós. E nós estamos vivendo dias em que estamos confinados, estamos próximos e às vezes ferimos, magoamos pessoas, somos magoados. E não podemos deixar que essa mágoa crie uma raiz de amargura, porque isso vai se transformar em ódio. E o ódio pode se transformar em atitudes de vingança, onde a pessoa vai querer. Nós conhecemos histórias horríveis de pessoas que, por causa da mágoa, o ódio, foram lá e mataram e fizeram mal para outra pessoa. Sangue de Jesus tem poder. Então não brinque com isso. Bispa, mas eu não consigo perdoar. Não tem problema, é uma atitude espiritual. Você não perdoa porque você quer, porque você está sentindo. Você fala, em nome de Jesus, eu perdoo essa pessoa. Eu perdoo. E perdoar, querido, deixa eu te falar, não é esquecer. Mas perdoar é se livrar da dor que você está carregando. Perdoar é se livrar do peso que pode causar até enfermidades físicas e emocionais. Pessoas que vivem uma vida rancorosas, amargas. Nós temos o exemplo de Noemi, nós tivemos ano passado o ano de Ruth. Noemi, ela carregou uma mágoa no coração dela, porque ela perdeu o seu marido, os seus filhos, e ela falou, meu nome agora é Mara, quer dizer amarga. Mas graças a Deus que o Senhor mudou o sentimento de Noemi por causa de Ruth. E ela pôde enxergar em Deus ali e no perdão um caminho de transformação e de restituição. Eu quero dizer, quando você perdoa, você não está dizendo que o que aquela pessoa fez foi certo. Não, não tem nada a ver uma coisa. Foi errado, foi ruim, te causou mal, isso te fez sofrer, ou alguém que você ama. Mas você vai perdoar porque você não vai ficar mais preso, em primeiro lugar, a um passado, e você vai reviver. Sabe o que é? Ressentimento é voltar a sentir de novo. Parece assim que a gente vê o nome daquela pessoa, a gente já se estremece. A gente perde a liberdade. Se a gente sabe que ela está em algum lugar, a gente não vai. Então Deus te fez para ser um ser livre. E você não vai ficar mais em prisões. Porque quem não perdoa fica nas mãos dos atormentadores. Você vai viver uma vida atormentada. Querido, eu te falo, já não foi ruim ter sofrido esse mal? Você vai deixar ele aí ainda dentro de você? O perdão é o caminho da libertação. O perdão é o caminho da dor, de tirar a dor que está dentro de você. E é muito espiritual isso, porque na hora que você perdoa, sai um peso, sabe? É arrancado de você esse tormento, essa angústia, essa amargura que está dentro de você. E você vai liberar perdão, não justificando aquilo que a pessoa fez. Como eu acabei de falar, o Senhor vai fazer justiça. Bispa, como eu posso perdoar uma pessoa que fez um mal irreparável na minha vida? Você vai perdoar porque você precisa se libertar dessa dor.
porque você não quer ficar debaixo desse sofrimento, porque você não quer ficar debaixo dessa amargura, mas você quer, em nome de Jesus, ser uma pessoa livre. Agora, aquele que fez o mal contra você, ou contra alguém que você ama, ele vai responder diante de Deus. A palavra de Deus fala, de Deus ninguém zomba. O que o homem semear, ele vai ceifar. Eu vi isso dentro da minha própria casa. A minha mãe perdoou aquela pessoa que fez tanto mal para ela, que nem mais estava viva, mas ela liberou no mundo espiritual, eu libero. E daquele dia em diante, começou o processo da cura e minha mãe foi curada de um câncer de mama, não extraiu os seus seios e Deus a libertou radicalmente. Por quê? Porque aquele câncer era proveniente de uma mágoa. O mal que entrou nela, que fez tão mal, que fez aquela célula cancerígena se desenvolver. Então não deixe que nenhum mal se desenvolva dentro de você. E tem algumas coisas aqui importantes que eu gostaria de falar para você. Em primeiro lugar, nós precisamos conhecer o poder que o perdão tem. Porque ele é divino, mas Deus falou para eu e você perdoar. E se Deus falou para eu e você perdoar, é porque a gente pode, precisa e deve perdoar em nome de Jesus. Amém? Porque, em primeiro lugar, o perdão vai te libertar das acusações do teu passado. E eu estou falando isso para quem precisa liberar perdão. E eu estou falando também para quem precisa pedir perdão porque fez mal a alguém. Você precisa pedir perdão a Deus e precisa pedir perdão para a pessoa. Mas se você não tem mais contato, se você não tem como estar com ela, amém, você vai liberar no mundo espiritual e você vai pedir perdão, liberando e pedindo perdão e confessando isso para alguma autoridade espiritual, para que você possa receber o perdão. E João 8,7 fala que Maria Madalena, ela foi encontrada em adultério. E pela lei ela seria apedrejada e aqueles homens estavam com as pedras para apedrejá-la. E eles foram até Jesus. E eles falaram do adultério, eles queriam saber qual seria o posicionamento de Jesus. Porque pela lei de Moisés, ela deveria ser apedrejada, né? Mas pela lei dos romanos, ela não poderia ser apedrejada porque seria um assassinato. E eles queriam pegar Jesus. E Jesus só falou uma frase para eles: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. E eu pergunto para você, você às vezes não quer perdoar, você acusa e fala, a pessoa fez isso. O Senhor está falando, se você não tem nenhum pecado, atire essa pedra. Porque ele sabe que todos nós, e quantos daqueles homens não tinham até se deitado com ela? E eles largaram as pedras ali e foram embora. E Jesus falou, mulher, aonde estão os teus acusadores? Eu não te acuso. Vai e não peques mais. Jesus quer liberar a tua vida hoje, para que você libere perdão, para que você também peça perdão e seja liberado. E o teu passado não te acuse mais. Maria Madalena se tornou uma das maiores discípulas de Jesus. Ela ficou ali ao pé da cruz junto com a mãe de Jesus e o discípulo João. Ela ficou e ela seguiu o ministério de Jesus e ela não carregou mais aquela culpa, porque ela recebeu de Jesus Cristo o perdão. Então o perdão vai te livrar de um passado de acusação. Seja você a pessoa que causou mal a alguém, ou alguém te causou mal e você continua preso àquela dor, aquele sofrimento, aquela perda, aquela traição. Não, o Senhor Jesus Cristo está te liberando para que você possa ir, caminhar, levar a sua vida adiante e saber que esse perdão está te livrando de toda acusação do passado. O perdão, em segundo lugar, ele tem poder de perdoar erros humanos irreparáveis, imperdoáveis. Nós temos aqui em Lucas 15, o exemplo do filho pródigo, é uma parábola também.
A parábola era uma forma que Jesus contava uma história para que o povo, os discípulos, pudessem entender aquilo que era espiritual, porque eram coisas profundas. Então eu quero dizer para você, aquele filho pródigo tinha um direito a uma herança, mas só quando o pai morresse. Mas ele requereu o direito antes que o pai morresse, pegou tudo, saiu, foi aproveitar toda a vida, gastou tudo e chegou a um ponto de comer as bolotas dos porcos. Ou seja, ele ficou num chiqueiro, perdeu tudo, e ele se lembrou da casa do seu pai, e ele voltou. Mas não requerendo o seu direito de filho, mas como um servo que ele pudesse trabalhar e não viver mais aquela miséria. Mas aquele pai, quando viu aquele filho, recebeu de braços abertos, recebeu de coração aberto, mudou as vestes dele, colocou umas vestes novas, colocou um anel de autoridade, preparou um banquete e falou: hoje é dia de festa porque um filho meu foi restituído. E eu quero dizer para você, tem coisas que você pode falar, não tem perdão. O que aquele filho fez? Ele não tinha direito a nada, mas ele era filho. E a parábola do filho pródigo é exatamente a minha condição e a tua condição. De que quando a gente erra e a gente comete o pior pecado, o nosso Pai, ele nos recebe, porque quando nós nos arrependemos, quando nós confessamos, e quando às vezes a gente não tem nem força para reconhecer o erro, ele é poderoso para nos perdoar. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os pecados e purificar de toda injustiça. E eu quero, em nome de Jesus, falar para você que existem erros, pecados que, humanamente falando, seriam impossíveis de ser perdoados. Mas o amor de Deus, que é o amor de um pai, é capaz de nos perdoar. E nós vamos perdoar também. Mas você pode dizer, bispa, mas eu não sou Deus para perdoar dessa forma. Você não é Deus, mas você tem o Espírito Santo dentro de você. E se você tem o Espírito Santo dentro de você, você vai ter o fruto chamado amor. E quem ama, perdoa. Jesus fala para a gente amar os nossos inimigos. Não, bispo, aí é demais, né? Perdoar ainda um marido, um filho, um amigo, uma pessoa, tudo bem. Agora o meu inimigo, como que eu vou perdoar o meu inimigo? Sabe por que você precisa perdoar o seu inimigo? Porque se você não perdoar, você não vai ser perdoado. Ponto. Não adianta discutir, não adianta reivindicar qualquer outra coisa. Eu preciso perdoar até o meu inimigo. Porque eu preciso do perdão. E se eu preciso do perdão, eu vou perdoar. Mas eu não tenho vontade, eu não estou sentindo. Não precisa ter vontade e nem precisa sentir. Você só precisa declarar: eu perdoo em nome de Jesus. Porque eu não quero ficar preso. E quando eu perdoo o meu inimigo, quando eu amo o meu inimigo, eu estou blindando o meu coração do ódio. Porque quem tem amor no seu coração não vai ter espaço para o ódio. Em nome de Jesus. Eu quero falar para você, em terceiro lugar, quando a gente perdoa, o poder do perdão, nós vamos viver a glória da segunda casa. Olha, eu posso testemunhar que isso é verdade. Eu já contei no dia do meu aniversário, o bispo fez aqui uma entrevista, e eu falei sobre o adultério do meu pai. Quando eu descobri, eu tinha 16 anos, e aquilo foi muito difícil, porque além do adultério, eu descobri que haviam 2 filhos fora do casamento. E aquilo para mim veio para me destruir, veio para me acabar, porque eu tinha uma ligação muito forte com meu pai. Eu tinha, assim, ele como uma pessoa, um ídolo, uma pessoa que eu amava profundamente. E aquilo foi muito complicado para mim, e até depois eu acreditar num relacionamento, acreditar, Deus trabalhou isso na minha vida. Depois de 1 ano, retendo aquele sentimento, eu fui ficando doente, eu fui ficando com depressão, porque eu já tinha, né, todas as características de depressão, e eu precisei, num culto que eu ouvi, a palavra de Deus, que me fez exatamente entender que se eu não perdoasse,
eu ia adoecer e eu podia até morrer. Por causa daquilo, porque eu tinha um sentimento de morte. E os meus pais se separaram naquela ocasião, e aí a gente passou por um momento muito difícil. Mas um dia eu fui para um culto, e ali o pastor pregou e falou sobre o perdão. Naquele dia eu chorei muito, muito, porque parecia que tudo que aquele pastor estava falando era só para mim. E eu estava entendendo naquele momento como eu estou aqui hoje, explicando para você o que o perdão pode fazer com a nossa vida. Perdão, a falta de perdão pode fazer na nossa vida. E eu lembrei da minha mãe. Eu lembrei daquele câncer que ela teve. Eu lembrei o quanto aquilo trouxe uma morte para dentro dela. E o dia que ela perdoou, ela ficou livre, ela foi liberta. E eu, apesar das minhas resistências por causa dessa situação com meu pai, eu sempre fui muito temente a Deus. Eu sempre busquei profundamente as coisas de Deus e eu estava lutando contra isso porque eu não queria. Eu sabia que eu precisava perdoar, mas eu não queria perdoar. Eu não queria perdoar o meu pai. Era a forma como eu via de castigá-lo, de puni-lo. Era a forma que eu ia mostrar para ele que ele tinha enganado a gente, que ele tinha feito só naquele momento. Deus me fez entender. Eu era uma adolescente, eu era uma menina, eu não tinha maturidade. Mas eu achava que se eu não perdoasse o meu pai, eu ia estar me vingando dele, porque ele tinha uma relação muito forte comigo. Eu, né, era uma das filhas assim que ele mais tinha afinidade e a gente tinha assim uma empatia muito forte, uma ligação muito forte. E isso. Oi, queridos, desculpa, nós tivemos aqui uma queda, saiu, estamos aqui de volta. Então, só para concluir, eu sabia que naquele momento que eu precisava era liberar o perdão para o meu pai. Porque se eu não liberasse o perdão, aquilo que eu queria que Deus fizesse na vida dele não iria acontecer. E aí nós tivemos essa reconciliação, eu perdoei meu pai, e dali por diante, o Senhor fez com que a glória da segunda casa ficasse maior e melhor, porque depois disso, numa pregação, meu pai se converteu ao Senhor. E graças a Deus, no último momento da sua vida, eu estava com ele nos meus braços, e ele estava ali salvo, e ele foi para a eternidade com o Senhor. Então eu sei que muitas vezes é muito complicado, porque você vai tentar encontrar um motivo para perdoar. E muitas vezes você não vai encontrar esse motivo para perdoar. Então, você vai perdoar porque é algo espiritual, que vai abençoar e trazer libertação, livramentos e vitórias na tua vida. E vai também trazer na vida da pessoa. Porque uma coisa que eu falo, a melhor vingança que a gente pode desejar para alguém que nos fez mal é que ela mude, se converta, se transforme e nunca mais faça mal mais a ninguém, nem a você e nem a outra pessoa. Então, o perdão nos liberta, o perdão nos cura, o perdão nos faz ser perdoados e o perdão agrada ao Senhor. O Senhor vai tirar a mágoa, o peso, a tristeza e até as consequências deste mal que fez você perder coisas, fez você ficar debaixo de um tormento, de uma tristeza. Não, chega, acabou. Hoje é dia de você perdoar. Hoje é dia de você pedir perdão e ter a certeza que o Senhor, Ele é poderoso para te perdoar os pecados e te purificar de toda a injustiça. E o Senhor vai tomar a vingança, porque ele diz, minha é a vingança. E ele vai fazer aquilo que é justo. Ele não vai fazer nem mais e nem menos. Mas de Deus ninguém zomba. O que o homem semear, ele vai ceifar. Eu louvo a Deus por cada vida que enviou os seus pedidos de oração. Eu tive que mudar aqui meu telefone, mas nós vamos anotar todos os nomes, as pessoas, os seus pedidos, para o número 21 98899 1079.
Eu quero agora orar por você. Você que tem uma mágoa aí no seu coração de anos. Você que não consegue perdoar alguém que te fez muito mal. A você ou alguém que você ama. Ou você se sente culpado e não consegue se perdoar. Eu falei sobre sentimento de culpa. Porque você fez mal a alguém e não consegue se perdoar. Está quebrado em nome de Jesus. Nós vamos orar agora por cada pedido de oração. E nós vamos orar agora para que o Senhor derrame esse amor no nosso coração. Porque se a gente não tem amor para perdoar, o Senhor tem esse amor para derramar no teu coração para que você perdoe. E você vai ver a libertação que você vai sentir depois disso. Porque o perdão vai te livrar do passado, o perdão vai ser capaz de você perdoar aquilo que não poderia ser perdoado, e o Senhor vai fazer com que você viva a glória da segunda casa. Nós temos aqui alguns pedidos, o bispo me ajudou pelo Facebook. A Tânia Gerbe pede oração por sua família. Karine, Gabriel, Marlene, Anderson, João Maria, Emília, Cristina e Tânia. Amém? E temos aqui outros pedidos também. E alguns recados. Ricardo, que está com Covid. Quem? E tem uma pessoa aqui também que está com a Covid. Em nome de Jesus, Ricardo, nós vamos orar. A Isabel está pedindo. Amém? E também temos alguns pedidos que estão aqui no meu telefone que eu tive que mudar. Amém? Nós tivemos esse probleminha aqui técnico, mas glória a Deus, porque você ficou aqui e chegou o momento da oração. Chegou o momento do clamor, chegou o momento de nós colocarmos diante do Senhor. E aquilo que a gente não consegue, o Senhor vai nos dar capacidade, o Senhor vai nos dar força, o Senhor vai nos dar condições para que a gente possa perdoar e pedir perdão. Ore agora junto comigo, pare o que você está fazendo. Se você puder, coloque a mão no teu coração, levante as suas mãos e ore essa oração da fé agora. A palavra fala que a oração da fé vai curar os enfermos. E se tiver cometido pecado, serão perdoados. Então, em nome de Jesus, esse é o momento da oração da fé e nós vamos fazê-la juntos em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, muito obrigado por este programa. Muito obrigado por essa rádio que tem levado a tua palavra. Obrigado, Senhor, pelo canal do YouTube, que também, Senhor, esta palavra chegou à vida de muitas pessoas. A página do Facebook, meu Deus, obrigado por cada vida que assistiu, que ouviu. Obrigado por cada vida que enviou, Senhor, o seu pedido de oração. O nome de cada uma delas eu apresento diante de Ti. Eu oro pela vida do Ricardo, que está com a Covid-19. Nós repreendemos agora, sai este mal. Visita a vida dele agora, Senhor. Sopra o teu sopro de vida. Todo espírito de morte, todas as dores, sintomas, sai agora. Eu oro por todos os enfermos, quem estão hospitalizados, quem estão, Senhor, com esta enfermidade. Repreendemos câncer. Sai agora, nós repreendemos todo o mal que tem assolado, cada vida que precisa de uma porta, de um milagre, de uma provisão, Senhor. Guarda as casas, as famílias, com o sangue de Jesus Cristo, para que esse inimigo invisível não entre, Senhor, não toque, preserva as famílias, consola aqueles que perderam familiares, amigos. Meu Deus, coloca a paz no coração, o consolo, tira o desespero, tira a angústia, tira a ansiedade, tira a depressão. Senhor, nós queremos liberar perdão agora para todos aqueles que nos feriram, nos magoaram, nos prejudicaram, causaram mal a nós ou alguém que amamos. Senhor, nós queremos apenas liberar perdão. Eu libero agora essas vidas que estão atormentadas pelas mágoas, pelos ressentimentos, pelo ódio. Sai agora da tua
vida. Você não vai ficar preso ao passado. Você não vai carregar mais este peso nem esta dor, mas você é livre. Foi para a liberdade que Jesus Cristo te libertou e você não vai mais se submeter a nenhum jugo de escravidão, de mágoa, de ódio. Você está liberado e conforme o perdão que você libera, o perdão que você libera agora, você é perdoado também de todo mal. Senhor, aqueles que pedem perdão, vem agora e perdoa, livra, Senhor, de toda condenação, porque a tua palavra diz, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E em Cristo Jesus, nós somos libertos de todo tormento, de toda mágoa, de toda enfermidade, de toda acusação. Em nome de Jesus, derrama a tua paz, visita cada um agora, cada pedido, cada um que clamou, esta oração, atende, responde, porque o Senhor é o Pai das luzes, de onde vem toda boa dádiva, todo dom perfeito, e eu abençoo o teu povo, eu abençoo essas vidas, e eu declaro, eles estão livres, em nome de Jesus, amém. Amém, em nome de Jesus, queridos. Esta palavra é de Deus para você. Agora, só você é que pode tomar a decisão de continuar magoado, atormentado, prisioneiro e aberto para um monte de coisas que podem vir contra a tua vida. Ou você pode escolher obedecer, perdoar, ficar livre, sentir paz e ser restituído e viver a glória da segunda casa. E ver o Senhor mudar essa história tão triste que você não vai mais revivê-la, mas que você vai se abrir para o novo que Deus tem para a tua vida, em nome de Jesus. Glória a Deus, porque o Quarentena de Vida, de segunda a sexta, está aqui, trazendo uma palavra de Deus para o teu coração. Às 7 às 8 da manhã nós temos o Toque de Vida Renascer, e eu e o Bispo Abud estamos ministrando também aqui pela rádio Gospel FM Rio de Janeiro, e às 15 horas ao vivo, direto da sala da nossa casa, nós estamos aqui transmitindo o Quarentena de Vida para você, nosso ouvinte querido, e para você que nos acompanha aqui pelo Facebook e agora também pelo YouTube, o meu canal Bispa Rosana Abud. Se você quiser ter um contato comigo, me conhecer, falar comigo, mandar uma mensagem, você pode entrar no meu Instagram, @RosanaAbud. Eu também tenho o Facebook, Rosana Abud, amém? Ou aqui mesmo na página do Facebook também, pode deixar um recadinho, a gente responde. Do Bispo Abud, o Instagram dele é @AntônioAbud, pode mandar também no direct. E se você quer nos ajudar e pode nos ajudar com essa cesta básica ou reunindo um valor que você quiser, por volta de R$60 uma cesta, reunir amigos, enfim, familiares, pessoas aí do seu condomínio, do seu prédio, e se mobilizar para trazer essa cesta na sexta-feira. Nós vamos em todo o Brasil. E aqui no Rio de Janeiro, Vila Isabel, Botafogo, Caxias, Nova Iguaçu, Niterói, Barra da Tijuca, Ilha do Governador, todos nós vamos estar distribuindo essas cestas. Então, você pode enviar pelo telefone 21 99539 1560. Esse é o WhatsApp do Bispo Abud, e ele vai te dar uma conta, a conta da igreja que você pode depositar, e aí você vai mandar o comprovante, e a gente vai, na quarta-feira, sair para comprar os alimentos para aqueles que doaram, né? Então, se você puder, até amanhã, hoje, entre amanhã, você fazer esse depósito, ou levar o seu quilo de alimento, a sua cesta básica para Boulevard, 28 de setembro, 258, ali a pastora Denise está de plantão, você pode deixar a cesta ali também, amém? Ou qualquer informação, você pode entrar nesse contato, nesse telefone 219-9539-1560, que é o WhatsApp do Bispo Abud. Ou, se você preferir, 21-98899-1079,
é o WhatsApp da rádio. Você pode deixar, mesmo acabando o programa, o seu pedido de oração. Nós vamos continuar orando. Nós temos o caderno de oração, plantão de oração na igreja, o clamor no altar pela tua vida, pela tua casa e pela tua família. Se você tem uma oferta, um dízimo também, que você precisa entregar ao Senhor, nesse telefone do Bispo Abude, né? Pelo WhatsApp, você vai ter a informação, a conta da igreja, e você vai poder fazer o seu depósito, a sua transferência, e vai ser uma grande bênção, porque nós sabemos que o dízimo e oferta é uma ordem de Deus também, né? Trazer todos os dízimos e as ofertas na casa do tesouro para que haja mantimento nela. E esse mantimento é a palavra. Nós estamos aqui na rádio levando para você, amém? Um suprimento espiritual às igrejas que, mesmo não estando com as portas abertas para os cultos, está aberta para o plantão ali de oração, e nós temos, né, todas as despesas, nós temos o satélite. Então, entregue a tua oferta, o teu dízimo, seja fiel no pouco, e sobre muito o Senhor vai te colocar. Que Deus te abençoe. Eu me despeço, né? Nós vamos terminar sempre com o louvor do Renascer Praise, e você vai ficar aí, você vai continuar com a programação da Gospel FM Rio de Janeiro. E amanhã, às 15 horas, o Quarentena de Vida está de volta, e às 7 horas, o Toque de Vida Renascer. Que Deus te abençoe, que a graça e a paz do Senhor esteja sobre a tua vida, a tua casa e a tua família, te abençoando em tudo, em nome de Jesus. Um beijo no teu coração e até amanhã, queridos. Fiquem na paz do Senhor. Amém, queridos. Glória a Deus. Obrigado por vocês estarem aqui com a gente. E a gente se despede aqui, né, pela página do Facebook. Eu não estou conseguindo ver as mensagens, mas eu vou ler, vou responder. Amém? E também quem nos acompanhou aqui pelo YouTube. Deus abençoe. Até amanhã.